Galera, começando aí nossa aula, parece que tá ocorrendo tiro, porrada, bomba, né? Tá aquela coisa assim, ai, é guerra. É, galera, olha os barulhos aí, já indicando o tema da nossa aula a partir de hoje. Nós vimos a questão do governo Vargas na outra aula, nós falamos sobre o período que foi inconstitucional, logo com a Revolução de 30, falamos sobre o governo constitucional, que foi aquela questão, né? Quando se implanta a Constituição de 1934, quando ele vai governar sendo eleito indiretamente. E vamos, né, nós estudamos, na verdade, o período do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. E aí, esse sonzinho aí, né, tá indicando o quê? A questão do nosso tema. Nosso tema de história, Segunda Guerra Mundial, ok? Então, com este começo, nós vamos falar sobre a nossa aula a partir de hoje, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer entre 1939 e 1945, tá, professora? Como é que vai ser, professora? Bom, como vocês já sabem, né, professora de história, vamos lá. Então, história, Segunda Guerra Mundial, depois desse início aí, já indicando qual seria o tema, né? O tema é guerra, e aí a Segunda Guerra Mundial, ela vai de 1939 a 1945. Só que eu anotei para vocês, meus queridos, alguns tópicos que são importantes para a gente entender um pouquinho essa questão do contexto de Segunda Guerra Mundial. Contexto histórico, e aí a gente vai pegando aquele recorte no tempo entre 1939 e 1945, causas, vou falar sobre várias, porque a gente tem que entender o contexto histórico, e dentro do contexto histórico está intercalado as causas, não é que a causa foi eixo versus aliados, isso aqui foi uma das causas, que foi a formação de blocos, de alianças, para poder ir para as frentes de combate, tá? Vou explicar melhor já já. Fases do conflito, as movimentações e as consequências do conflito. Aqui, por exemplo, nós tivemos algumas conferências. Ixi, que letra estranha, né, professora? A questão da criação da ONU, a divisão da Alemanha. E aí, como é que fica o pós-1945? Cara, esse conteúdo é um conteúdo muito bom, pessoal, porque a gente percebe que, na verdade, é por conta desse desdobrar desse conteúdo que a gente vai ver Guerra Fria, que a gente vai ver o pós-Guerra Fria nos anos 90, que vai se desenhar aquela questão do capitalismo, de se consolidar o capitalismo. É por isso que a gente está vivendo essas disputas, essas bipolarizações ideológicas, né, em 2020. É por isso que a gente volta e meia vê vários ativismos lutando por causas que muitas vezes não asseguram, né, nós, né, cidadãos convivendo aí nessa comunidade, nessa grande sociedade chamada mundo. É por isso que a história ela é muito linda, ela é maravilhosa, ela tem momentos assim que está mostrando muitos traços sociais, mas tem aquele momentozinho que é tiro, porrada e bomba mesmo. E aí, professora, nós vamos chegar na fase tiro, porrada e bomba, por isso que aquele iniciozinho lá, né, que a gente colocou aqui. Mas vamos lá, vamos efetivamente para a questão da história e Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Primeira coisa, como eu elenquei aqui, contexto histórico. A gente vai ter que fazer uma volta, tá? Eu costumo dizer que conteúdos de guerra a gente faz uma volta para depois seguir em frente. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem novamente do imperialismo. Imperialismo, neocolonialismo foi aquele processo lá no século XIX, no qual várias nações europeias elas se unem, né?
na verdade, para poder fazer uma partilha da África e da Ásia e dividir entre as grandes potências europeias, porque eram continentes, ou porque, na verdade, esses continentes, né, tinham muitos países que, na verdade, assim, riquíssimos em recursos minerais, em recursos naturais, em terras habitáveis, né, realização da exportação de produtos, né, agroexportadores, mas um traço extremamente importante agora no século XIX, por isso que a gente fala de neocolonialismo, é porque, na verdade, as grandes potências europeias queriam uma abertura de mercado consumidor, queria, na verdade, que os manufaturados produzidos na Europa chegassem a outros locais. Por quê? Porque depois do pós-revolução industrial, que começou na Inglaterra, outros países europeus também começaram, né, a ter as suas próprias indústrias, a produzir diversos produtos manufaturados, e teve um momento que a competição intra-Europa já estava o mercado saturado. Então o que foi que os caras fizeram? Pô, vamos ter que buscar outras regiões em que a gente possa escoar as nossas mercadorias, em que a gente possa levar os nossos manufaturados. Então eles buscaram nesse novo colonialismo que regiões que fossem produtoras de matéria-prima e ao mesmo tempo mercado consumidor. Ótimo. Taliane, mas você voltou e fez, né, essa explicação mais detalhada? Porque a gente pode dizer que o princípio de tudo foi isso. Até porque depois, né, dessa partilha não totalmente certa, que na verdade a gente pode dizer que o processo todo já não foi certo, mas enfim, essa partilha que deixou de fora, de forma desregular, a Alemanha e a Itália, porque passaram por processos de reunificação italiana e alemã tardiamente, já no próprio século XIX, mas principalmente por conta da Alemanha, a gente vai ver aí que vai ter um desdobramento para o início do processo de Primeira Guerra Mundial. Então a gente percebe que, por exemplo, o território da Alsácia-Lorena, que era da França, a Alemanha tomou, entre outras possessões que a Alemanha queria, né, que tivesse uma nova partilha do continente africano, e os outros países não concordaram. A questão então do revanchismo francês, né, e ao mesmo tempo o próprio revanchismo italiano, essas disputas e demarcações territoriais, né, dessas nações imperialistas, isso desencadeou para o processo de Primeira Guerra. A Primeira Guerra, que vai de 1914 a 1918, a gente vai ver que foi uma guerra extremamente desastrosa, teve aquela questão pesada da indústria bélica, né, inovações aí em termos de armamentos, em termos de estratégias, e aí a gente vê que no pós-Primeira Guerra, o que acontece? Tem aquela questão do Tratado de Versalhes. Podemos dizer que uma das causas é o Tratado de Versalhes. Então, olha que eu falei do contexto histórico, falei do imperialismo, falei da Primeira Guerra. Outro contexto histórico importante é o período de entreguerras, justamente do pós-Primeira Guerra até o início da Segunda, ou seja, aquele recorte que vai entre 1918 até 1939, a gente percebe que todas essas configurações desse contexto histórico, em termos de ascensão, né, dos norte-americanos, em termos de ascensões econômicas, por exemplo, sim, está começando a ter uma forte influência na questão mundial, né, a questão também da ascensão de regimes totalitários, nazismo, fascismo, salazarismo, franquismo, stalinismo, também vai influenciar a crise de 1929, o crack, a queda, o crush, né, o boom da Bolsa de Valores de Nova York também vai contribuir para isso. E é esse contexto histórico de imperialismo, neocolonialismo, Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra, que é período entre guerras, isso tudo vai ser, né, fator importante para desencadear a Segunda Guerra. Causas, um dos revanchismos fortes da Alemanha, que foi o pós-Tratado de Versalhes, porque praticamente pelo Tratado de Versalhes a Alemanha saiu responsável como a única culpada do conflito. A gente vai perceber, né, que o revanchismo alemão vai crescer bastante nesse período. A ascensão de regimes totalitários, primeiramente o fascismo, né, na Itália de Mussolini, que vai ter características, né, do autoritarismo, totalitarismo, a questão do ultranacionalismo, né, chegando a ser ufanista,
o controle, uma forte centralização do Estado em todas as instituições, um controle não só político, mas muito mais além, um controle ideológico. E aí a gente percebe que para isso o próprio Mussolini era um cara extremamente intelectual, ele teve contato com literaturas de Marx, tanto que em 1918 realmente a linha ainda meados entre 1916, ele só vai mudar mesmo a base ideológica a partir de 1918, mas sim, ele já foi influenciado muito, né, por um pensamento socialista. A gente vai ver que ele teve contato com a literatura do próprio Freud, a gente vai ver que ele teve contato com o darwinismo social, então é um cara extremamente intelectual, ele aproveitou essa intelectualidade, essa base forte, né, em termos ideológicos para formar a própria ideologia do fascismo. Depois vem Hitler, que vai pegar muito da ideologia de Mussolini, só que ele vai colocar alguns ingredientes próprios, né, da Alemanha, e aí desses ingredientes próprios a gente pode falar sobre aquela questão da supremacia da raça ariana em relação às outras. Então vamos perseguir, né, as outras minorias étnicas, negros, homossexuais, ciganos, principalmente aquela questão do antissemitismo, que foi a perseguição aos judeus. Outro elemento aí que a gente pode fazer de diferenciação foi aquela questão da conquista do espaço vital para Hitler, por conta daquele forte revanchismo que eu citei no Tratado de Versalhes. Ele queria conquistar aquelas antigas regiões que ele havia perdido e, na verdade, conquistar outros territórios para formar a chamada Grande Germânia ou Alemanha, para formar o chamado Terceiro Reich, que para ele o Sacro Império Romano Germânico, né? Logo no início, né, da formação da Alemanha lá na história antiga, que vocês estudam no 6º ano, depois o Segundo Reich, que foi com Otto von Bismarck, quando ele faz a unificação, e o terceiro seria dele, Adolf Hitler, né, o Führer. E aí, por conta dessa questão da conquista do espaço vital, do antissemitismo, anticomunismo, tá? E anticlericalismo também, mas principalmente a questão da perseguição dos judeus, né, que era o antissemitismo, anticomunismo, a gente vai perceber a conquista do espaço vital. Então essas características, esses elementos são diferentes e que vão particularizar o nazismo, mas nós vamos ver o salazarismo e o franquismo muito parecidos, né, em termos ideológicos, em relação ao autoritarismo, totalitarismo, forte centralização política, né, e extremo nacionalismo. E nós vamos ver do lado oposto, porque esses são de extrema direita, mas do lado oposto, da extrema esquerda, também, né, práticas abusivas do stalinismo. Então, essa questão da ascensão dos regimes totalitários também, né, foi causa para aí a Segunda Guerra. Mas aí vamos lá, vamos em linhas práticas. O que é que menino Hitler, o que é que Bigodinho fez que deixou todo mundo tão insatisfeito? Menino Adolf Hitler, né, depois daquela questão de se tornar chanceler a partir de 1933, ele vai começar a mexer os pauzinhos. Na verdade, no pós-Primeira Guerra, né, os países europeus eles haviam feito um acordo, uma política de apaziguamento. Já tinha acontecido tanta coisa desastrosa entre 1914 e 1920, se a gente for estender. Muitas pessoas morreram por conta do conflito, muitas pessoas ficaram com fome, teve a questão da gripe espanhola também, entre 1918 e 1919, que se a gente for estender um pouquinho até o início ali de 1920, mas aí também aconteceu anos áureos para os Estados Unidos, entre 1920 até 1928 já está mostrando traços, mas 1929 cai, 1930 foi complicado também, até chegar a 1932 ali com o New Deal, para depois ter uma recuperação. E aí essa queda da economia dos Estados Unidos acabou refletindo em todos os países que dependiam direto ou indiretamente dele. Então, por exemplo, sofreu com a crise o Brasil, o México, uma boa parte, na verdade, dos países latino-americanos, a Alemanha, que precisava ainda de muitos manufaturados que vinham, né, dos Estados Unidos, de empréstimos. Aí é nesse contexto que Adolf Hitler ele vai quebrar a política de apaziguamento e aí ele vai começar a avançar. Ele vai começar a tomar vários territórios.
entre 1934 e 1938. Só que Hitler ele não vai fazer essa tomada sozinho, não. Mussolini também tem lá os seus interesses. Então a Itália tinha interesse muito em relação ao norte da África, porque era uma região rica em minérios e também uma região que em uma parte tinha produtos agroexportadores. Então, por interesses econômicos, a Itália tinha um interesse também em dominar territórios. E aí então a gente percebe que vai começar o avanço ali alemão entre 1934 e 1938. A gente vai perceber, por exemplo, né, avanços ali no Sudetos da Tchecoslováquia, a gente vai perceber avanços de Hitler na Bélgica, na Holanda. Então a gente vai perceber assim que Hitler ele vai aos pouquinhos dominar algumas regiões. Hitler tinha interesse na questão do corredor polonês, né, Danzig. E aí, na verdade, também entra nessa questão de Danzig, entra a União Soviética, né, a URSS, e entra Hitler. Mas Hitler tinha aquele interesse ali na região do corredor polonês. Então ele vai, na verdade, assim, fazer vários avançozinhos, como na questão dos Sudetos, como eu falei, como a questão da anexação da Áustria, foi extremamente importante essa questão do Anschluss, né, formando então essa liga aí, Alemanha-Áustria, foi uma das primeiras movimentações, inclusive, a partir de 1934, essa questão da anexação da Áustria, o Anschluss, né? E é a partir dessas movimentações que a gente vai perceber que interesses, né, como é que eu posso dizer assim, interesses neocolonialistas mesmo, de expansões territoriais, vão unir a mesma causa, os chamados países do eixo, e aí sim entra a questão das causas, né? Além daquele contexto histórico que eu falei, a questão da política expansionista quebrando a política de apaziguamento, o Hitler avançando em regiões, como eu falei agora da Áustria, só que aí também vem uma pergunta, antes de eu falar rapidinho do eixo. Tá, professora, mas como é que ficaram os países que haviam feito a assinatura desse pacto, dessa política de apaziguamento? Logo no início, a França e a Inglaterra, eles fizeram vista grossa, eles disseram assim, tá, eu acho que Hitler, né, tá tomando algumas regiões aí, mas não vai ser nada demais. Inclusive foi feita a Conferência de Munique, que inclusive, né, nessa questão da política expansionista, essa conferência legitimava, sim, que tudo bem, né, o invasor, ou seja, a Alemanha teria direito a essas regiões invadidas, mas desde que se tivesse uma parada. Vocês acham que Hitler ia parar, gente? Hitler não parou. Mas realmente logo no início Hitler fez alguns avanços ali e os outros países, como a França e como a Inglaterra, fizeram vista grossa inicialmente, achavam que aqueles avanços não iriam ser ofensivos, tá? E lógico que esses países estavam reconstruindo as suas economias internas. E lembrem também que a gente está naquele contexto ainda de recuperação econômica do próprio Estados Unidos. Nós estamos ali nesse contexto, entre 1930 e 1940. Então a gente pode dizer que no recorte entre 1918 até 1939 foi difícil para a Europa, tá? Então, realmente, inicialmente, França e Inglaterra não fizeram muita coisa. Tá? E Hitler continua avançando. Aí nessa coisa do avanço, dos interesses econômicos, dos interesses de zonas estratégicas territoriais, une-se então ao eixo. E aí eu costumo dizer, né, uma dica aos meus alunos, o eixo Roberto. Mas na verdade, gente, é porque foi formado o eixo Roma, Berlim, Tóquio, ok? Peraí, deixa eu apagar aqui rapidinho, tá, pessoal? Para mostrar para vocês que tem uma lógica. É só um artifíciozinho de memorização, porque nós tivemos os países do eixo, tá? Que foi justamente a Itália, a Alemanha e o Japão. E aí do outro lado vai ser formado depois uma outra aliança que são os aliados, inicialmente com França e com a Inglaterra, que eu vou explicar o porquê. Depois vai entrar a URSS e os Estados Unidos também, do lado dos aliados. E aí, na verdade, a gente vai ver que esses 4 países que eu citei agora vai puxar um monte de outros, tá? Então, vai ser formado o eixo. E aí, por que eu falo assim, que é um artifício de lembrar o nome Roberto? Roma, Berlim, Tóquio, ok? E aí, se vocês perceberem, dá para perceber pelas iniciais, ó. Roma, Berlim, Tóquio.
dá para ver muito bem que a gente forma a palavra Roberto com um artifício para lembrança de prova, Roma, Berlim, Tóquio. Roberto. Por que esse eixo foi chamado de Roma, Berlim, Tóquio? Porque justamente as capitais daqueles países que se envolveram aonde? Na Segunda Guerra. Então aí esses avanços, como por exemplo, né, o Anschluss, né, formado pela Alemanha, e depois eles fizeram esses três, né, aliados, Alemanha, Itália, Japão, eles assinaram um pacto anticomintern. O que era esse pacto? Era um tratado que era anticomunista, que tinha como grande objetivo combater as ideias comunistas, evitar o expansionismo comunista na Europa, na verdade no mundo. Aí, o que acontece? Olha que coisa controversa. A União Soviética, de olho na Polônia, era uma região estratégica, Polônia e Alemanha, ali vizinho. A Alemanha já tinha uma influência ali na Polônia, fez um avanço na Polônia. A Alemanha estava de olho em Danzig. Nesse contexto de expansão do poder nazista de Hitler em várias regiões, né? Como eu falei, os Sudetos, como eu falei da Áustria, né? Hitler tinha ali, estava de olho no Danzig, que era uma saída para o mar, se via como escoamento de mercadorias, assim como por outro lado, Mussolini estava de olho no Canal de Suez, na África, que também se via como uma zona estratégica e uma zona de escoamento de mercadorias, né? Ligava ali os continentes. Então, devido à localização geográfica, Danzig para Hitler e Canal de Suez para Mussolini eram regiões que deveriam ser, logicamente, não é, dominada por eles. E aí o que acontece? A URSS, por outro lado, queria ali o seu pedacinho do leste europeu. Então foi feito um acordo, né, um acordo de não agressão, né, ou chamado Pacto Germano-Soviético, em 1939, entre Hitler e Stalin, né? Em muitos livros traz a imagem do casamento dos dois. Bigodão, no caso, Stalin, bigodinho, Hitler. E aí esse casamento consistiu no seguinte, no caso da União Soviética, Stalin pensou, o exército alemão é forte, né? Se eu fizer esse acordo mesmo, é uma forma de neutralizar o exército do Hitler. Então eu vou fazer esse acordo aí para evitar que o Hitler queira invadir a Rússia e ao mesmo tempo eu quero meu pedacinho lá. Então eu vou conceder também, né, a questão da exploração do que o Hitler quer. Pronto, a Alemanha ficou dividida, o lado leste, né, ficou com a União Soviética, que a União Soviética já tinha várias influências ali, do ladinho, Estônia, Letônia, Lituânia, né, e aí ficou com uma parte da Polônia e Hitler já tinha um controle sobre a Polônia, continuou e fez o que ele queria em relação ao corredor polonês. E aí, o que acontece? A partir de 1939, vendo todo esse expansionismo, vendo essa aliança aqui, e inclusive o Japão lá no Pacífico, estava dominando muito. Praticamente ele dominou todo o Pacífico. E a região que ele estava de olho era onde? A Manchúria. Então ele vai dominar, né, a China, ele vai dominar a Manchúria, várias outras regiões ali no Pacífico. Então o Japão, né, estava supremo lá no Pacífico. Os italianos conseguem sim ficar na parte da África, tanto que foi formada a chamada África Corps, e aí a Alemanha ela vai fazer vários avanços. Eles perceberam, após o Pacto Germano-Soviético, no caso da França e da Inglaterra, que a Alemanha não estava de brincadeira, não. Então a política de apaziguamento foi cortada. Tá? A partir do momento, né, da questão dos Sudetos, do Pacto Germano-Soviético, ali realmente, em 1939, deu início ao início da Segunda Guerra. Deu início ao início da Segunda Guerra. Deu início à Segunda Guerra. Né? E aí, justamente, a gente vai ver esse lado do eixo versus aliados, que inicialmente, como eu falei, França e Inglaterra. O que acontece?
Como é que a Rússia vai entrar nesse processo de Segunda Guerra após a quebra do Pacto Germano-Soviético? Porque, na verdade, Hitler havia dito que não ia avançar na Rússia, disse que ia respeitar as fronteiras. O que acontece? Hitler vai tomar a Polônia toda para ele e vai invadir a Rússia sim, né? E aí nós vamos ver uma operação, a chamada Operação Barbarossa, no qual inicialmente os alemães venceram mesmo, só que aí depois os russos conseguiram revirar. Uma coisa interessante é que Hitler vai utilizar a chamada Blitzkrieg, ou a chamada Guerra Relâmpago, no qual ele vai investir bastante em armamento bélico, a partir de 1936, inclusive, quebrando aquele acordo lá no Tratado de Versalhes. Então vai ter tanques de guerra, aviões, submarinos especializados para a guerra, vai ter uma tática e estratégia de treinamento para os soldados, né, em terra. Então, por ar, por terra e por mar, Hitler estava todo equipado. E aí uma das formas, inclusive, né, de treinamento para saber se estava tudo ok em termos de armamento bélico, foi na questão da Guerra Civil Espanhola, que foi entre 1936 e 1939. Francisco Franco, general Franco, que fazia parte da Falange Espanhola, que era um grupo militar mais conservador, queria que a Frente Popular, né, espanhola saísse, porque a Frente Popular ela tinha raízes ideológicas do comunismo, e aí Franco queria combater o comunismo e governar sozinho de forma centralizada. E ia acontecer essas eleições em 1936. Aí Hitler pensou, eu tenho pacto anti-Comintern, eu sou contra o comunismo, Franco na Espanha também está sendo contra o comunismo. E aí, na verdade, Franco sabia que sozinho não iria, né, conseguir derrotar de forma eficiente e eficaz a Frente Popular. Então ele vai realmente receber vários auxílios, né, de partidos de extrema direita, e principalmente o auxílio de Hitler vai ser essencial. A Guerra Civil Espanhola vai entre 1936 e 1939. Em 1937, o quadro Guernica de Pablo Picasso vai mostrar a destruição que foi feita pelos alemães fazendo testes bélicos na cidade de Guernica. Em 1939, a Guerra Civil Espanhola vai garantir a vitória de Franco por conta dessa ajuda que foi essencial dos alemães, e aí Franco vai governar de forma autoritária, militar, né, nacionalista, de 1939 até 1975. Era ainda regime de ditadura franquista, ok? Lá na Espanha. Então esse contexto da Guerra Civil Espanhola ajudou a Hitler a perceber que sim, os armamentos estavam tranquilos. E aí ele utiliza essa tática da Blitzkrieg. Então vai ser uma guerra relâmpago mesmo. Ele vai invadir várias regiões, como eu falei, de Bélgica, de Holanda, Dinamarca. E em 1940 ele vai chegar na França. Tem uma foto que é típica, né, que é a selfie de Hitler lá mediante a Torre Eiffel. Ele vai fazer um cerco na fronteira e vai invadir. Quando os franceses percebem, Hitler já invadido. A parte norte vai ficar toda sob o domínio alemão. A parte sul vai ser formada a República de Vic, que na verdade vai ser, entre aspas, um governo francês, mas que vai estar submetido realmente ao poder alemão. Então, a gente percebe aí em 1940, foi uma derrota muito feia para a França, só que aí também a gente vai perceber que Hitler diz assim, não, já dominei a França, já dominei um monte de local, eu já quebrei o Pacto Germano-Soviético com Stalin, né? Aí depois vai ocorrer, como eu falei, a Operação Barbarossa. Então, eu vou também entrar em conflito com a Inglaterra. Só que aí, Hitler havia esquecido que a França sim tinha um bom exército, mas realmente pela estratégia muito inteligente do Hitler, Hitler fez um cerco nas fronteiras e realmente não teve como a França escapar, mas ele imaginou que a Inglaterra, né, que na Inglaterra ia acontecer da mesma forma, só que ele se enganou, porque estatisticamente o melhor exército era por terra, realmente era a França, mas aí a França também achou que inclusive as fronteiras eram imbatíveis. Mas aí realmente, por conta da questão da Blitzkrieg, por ar, que foi essencial, terra e mar, aí a França sofreu cerco. Só que aí Hitler disse assim, não, mas se eu já derrotei a França, logicamente eu vou derrotar fácil a Inglaterra. Enganou-se, porque se Hitler tinha Luftwaffe, a imbatível Luftwaffe, se ele tinha a grande estratégia de guerra chamada Blitzkrieg, por outro lado, a Inglaterra tinha a RAF, a Royal Air Force. E aí realmente Hitler ele vai ter, né, essa surpresa ali em 1940, 1941 de perder. Ele vai perder para a Inglaterra.
E aí a Inglaterra também vai mandar algumas frentes para a África. Então vai ter alguns conflitos ali em Inglaterra, na África com a Itália, né? A Inglaterra vai realmente, a Royal Air Force, a RAF vai, ó, derrotar a Luftwaffe. Mas aí os conflitos ainda continuam. E sim, no início, Hitler vai dominar geral, sabe? Aquela música, né? Tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado. Né? E aí Hitler realmente vai conseguir muitas vitórias, inclusive o Mussolini também vai conseguir sim ocupar a região que ele tanto queria no norte da África, né? Vai sim ter possessões e vai ter um controle do canal de Suez, só que depois, né, a gente vai perceber que a partir de 1941 e principalmente em 1942, a guerra vai fazer assim, ó, vai dar uma reviravolta. E por que vai revirar? Logo em 1939, com a questão do pacto, em 1940, desculpa, após a quebra do pacto germano-soviético e depois da Operação Barbarossa, em 1941, né, aí a URSS já vai entrar no lado de quem? Dos aliados. Então não vai ser só França, não vai ser só Inglaterra. A URSS também vai entrar do lado dos aliados. Já vai ser uma grande força. Só que aí, em 1941 também, a base Pearl Harbor, a grande base naval norte-americana, vai sofrer um bombardeio, tá, dos japoneses no Pacífico. Então, essa grande base naval no Pacífico norte-americana, sofrendo esse bombardeio por parte dos japoneses, lembrem que existia o eixo Roma-Berlim-Tóquio, né, que eu deixei mais fácil como artifício de memorização. Aí a gente vai perceber, sabe o que, pessoal? Que os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra e vão entrar na Segunda Guerra do lado dos aliados. Aí, por isso que eu falei que a partir de 1942 vai ter uma nova configuração. E essa nova configuração eu vou explicar na outra parte da aula, porque quando a gente fala de Segunda Guerra não tinha como não fazer conexões com o imperialismo, que foi essas disputas de territórios na África e na Ásia, que ficou uma partilha desigual. Não tinha como eu fazer uma retrospectiva em relação ao contexto histórico, em relação à causa. Então eu parei aqui em fases do conflito, porque foram questões pontuais importantes de revisão. Espero que vocês assistam o vídeo, espero que vocês leiam também o livro, espero que vocês façam os exercícios à medida que eu for fazendo as propostas de exercícios, para que não se acumule assunto. Se organizem. Beijo, tchau. Que Deus abençoe a todo mundo. Se cuidem até a próxima aula. Na próxima aula, que é a parte 2, nós vamos falar ainda sobre fases do conflito, até ver esse final e já o desenhar, o desdobrar no pós-1945. Avante, à frente, vamos embora!